tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem dentro de casa. Muito bem, hoje, terça-feira, aula de Geografia, aula 11 de Geografia. Já sabem como que funciona, né? Já tá com a apostila aí? Ótimo, então bora estudar. Se não tiver, dá um pause que a gente continua a estudar do mesmo jeito depois. Vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui na aula de Geografia sobre o setor secundário. Na aula passada, aqui na aula 10, nós falamos um pouco também, né, sobre o setor primário da economia, né, que é a agricultura, a pecuária, né, que são os setores de produção, vamos dizer assim, iniciais da matéria-prima que vai ser utilizada no setor secundário. Antes da gente começar a leitura aqui da nossa apostila na página 11, nós vamos assistir um vídeo rapidinho com uma explicação sobre as indústrias, sobre o setor secundário também, sobre a manufatura das matérias-primas, e a gente volta aqui para a leitura, tá bom? Hoje a professora não precisava ler, mas como a gente sempre lê o texto juntos aqui, nós vamos ler sim, tá bom? Então segue o vídeo aí que a gente já volta. O setor secundário é responsável por transformar matérias-primas vindas do setor primário em máquinas, roupas e automóveis, por exemplo. Mas, antes de começarmos, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como esse setor evoluiu. Há muitos e muitos anos atrás, o homem começou a produzir, utilizando suas próprias mãos, itens de uso para sua sobrevivência, como roupas e peças, uma atividade de fabricação chamada artesanato, que é a mais antiga de todas. Com o tempo, as pessoas perceberam que dividir as etapas de um processo de produção entre mais trabalhadores aumentava a produtividade, ou seja, cada um ficava responsável por uma parte e os produtos eram fabricados mais rapidamente, gerando mais lucro. Essa técnica é chamada de manufatura. Com a inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, o homem começou a investir dinheiro na invenção de máquinas, porque perceberam que elas produziam mais em menos tempo. Essa atividade chama maquinofatura. Então essa foi a evolução do setor secundário que conhecemos, e agora eu vou te mostrar como ela atua em nossa sociedade. Depois que ocorrem as atividades do setor primário, como a agricultura, extrativismo e pecuária, os produtos que chegam nesse processo passam por transformações no setor secundário, através das indústrias que produzem diversas mercadorias que conhecemos, como geladeiras, automóveis, roupas, alimentos, entre outros. O setor secundário também inclui as construções civis, desde pequenas casas até grandes prédios. Agora eu vou te mostrar as indústrias que compõem esse setor. As indústrias de base transformam matérias-primas brutas, como o grão de trigo, em outras matérias-primas, como a farinha, que serão utilizadas pelas indústrias de bens intermediários e de consumo para produzir o pão, por exemplo. As indústrias de produção de bens intermediários transformam produtos que vão ser utilizados em outras empresas, como máquinas, motores automotivos e outros equipamentos. Indústrias de bens de consumo fornecem produtos de uso direto das pessoas, podem ser duráveis ou não duráveis. As indústrias de ponta desenvolvem produtos de alta tecnologia, como satélites de comunicação, equipamentos médicos e aviação. As indústrias de alimentos fazem parte das indústrias de bens de consumo. Elas fornecem diversos produtos fabricando óleos, conserva de legumes e com a moagem do trigo. Muito bem. Setor secundário. O setor secundário corresponde a um ramo da atividade que processa ou transforma os produtos oriundos do setor primário, agricultura, pecuária, extração mineral, vegetal e animal, entre outros, em bens de consumo ou máquinas. Foi o que a gente viu lá no vídeo, né? Atualmente, todas as sociedades se encontram repletas de produtos industrializados. São aqueles que passam por um processo de transformação de matéria-prima em algum produto que tem como finalidade atender à necessidade humana. Esse setor da economia é bastante abrangente. Agrega indústrias de todos os tipos, como frigoríficos, laticínios,
fábricas de roupas, calçados e alimentos em geral, além de construções que vão desde as mais simples até as mais complexas. A busca por mercado e por atingir um número cada vez maior de consumidores e assim expandir suas atuações promove a necessidade de fazer uso de um arsenal tecnológico que venha a obter melhor qualidade dos produtos, diminuição dos custos, além da utilização de materiais de fácil reciclagem e que não provoquem tantos impactos ao ambiente. O setor secundário exerce uma função social, pois gera emprego nas indústrias e nos segmentos de revenda e distribuição dos produtos, além de disponibilizar uma série de objetos que atualmente são tidos como indispensáveis para a humanidade: habitação, alimentos, vestuário. E alguns nem tantos necessários, como capa de celulares, artigos de decoração, entre muitos outros. E desse modo gera uma série de facilidade para a vida das pessoas. Então, o setor secundário ali está naquilo que a gente mais utiliza, naquilo que a gente mais usa, né, no nosso dia a dia, lá em casa, para tudo mais. O que a gente mais consome também está lá no setor secundário. Muito bem. Aí aqui nós temos compreendendo os significados. Vocês vão ler as palavrinhas aqui que estão lá no texto, né, que a gente leu, ver o significado delas e vamos partir aqui para os exercícios. Número 1. Defina o que é setor secundário da economia, né? Entre outras coisas, o setor secundário é o que gera mais emprego, é onde as indústrias funcionam e tem uma função social, porque ele atende todas as nossas necessidades, né? Número 2. Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro a seguir. Então, as palavras são indústrias, laticínios, construção. Muito bem. Esse setor da economia é bastante abrangente, agrega. Esse trecho do texto aqui, dá para vocês já ir completando com os sentidos daqui, mas para quem quiser depois, confirmar, é esse trecho aqui, tá bom? Dá uma lida nesse trecho de novo aqui do texto, que vocês vão conseguir responder certinho, até aqui. Certinho a questão ali, ok? Vamos lá então para o próximo. Aí o número 3. De acordo com as informações do texto, observe as imagens das atividades econômicas a seguir e circule as atividades que pertencem ao setor secundário da economia. Então, vocês vão ver essas 3 imagens aqui e qual delas que pertencem ao setor secundário, né? Então, a gente já até sabe, né? Essa daqui é o setor primário. E as outras 2, será que são secundários? Voltem lá no texto se for necessário, tá bom? Voltem lá no vídeo também se vocês quiserem mais uma dica, mas tá muito fácil de responder essa aqui, né? Nem vou dar mais outra dica, senão a gente acaba fazendo tudo de uma vez aqui, tá bom? Uma boa atividade para vocês, caprichem bastante e até amanhã no próximo vídeo com a aula de português. Beijo para vocês!